Este é um canal onde a gente conversa um pouco sobre a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a acusação histórica e teológica mais severa contra o Adventismo costuma afirmar que as doutrinas da Igreja Adventista, as doutrinas distintivas, especialmente do juízo investigativo, da teologia do santuário celestial e a nossa macro pressuposição do grande conflito, não surgiram da Bíblia, mas foram inventadas ou moldadas pelas visões de Ellen White. O questionamento levantado por críticos evangélicos e ex-adventistas é direto. Se a igreja alega ser fundamentada no sola escritura, como que a igreja justifica a formulação de doutrinas exclusivas que dependem de um aval da profetisa? Na prática histórica, ela atuou como a nossa fonte criadora dessas doutrinas, desses dogmas. Bem, o erro dessa objeção é uma confusão estrutural entre o que é a cronologia do estudo bíblico e a fonte de autoridade teológica. O falso paradigma que assume que as visões aconteceram e isso influenciou a nossa compreensão teológica tem alguns equívocos. Os críticos acham que ela ficou ditando para os pioneiros qual seria a exegese correta de Daniel, de Hebreus, como se ela fosse um princípio cognitivo do movimento adventista. O problema é que isso ignora a realidade documental, e isso é importante porque presumir que o adventismo operou como um movimento sectário, onde o líder tem uma visão isolada e impõe essa visão ao grupo, é um erro muito evidente na formação histórica e teológica do movimento adventista. As doutrinas distintivas do adventismo derivam estrita e exclusivamente do texto bíblico, e nós, quando confrontados em relação a essas doutrinas, podemos demonstrar com muita tranquilidade e clareza o devido embasamento bíblico nessas doutrinas. A Bíblia atuou como a única fonte geradora de dogmas. E nós aplicamos o princípio de que a Escritura é a sua própria intérprete, que é também um dos princípios da Reforma Protestante. A documentação histórica do Adventismo, que trata desse período formativo da nossa denominação, ela prova de forma muito contundente que as visões de Ellen White atuaram apenas como um recurso e não como fonte teológica. Ela não iniciou nenhuma doutrina por si só, e o processo de descoberta doutrinária ocorreu através do estudo exegético e exaustivo que os nossos pioneiros tiveram em noites de oração, em debates teológicos profundos, para tentar entender através da exegese quais eram as doutrinas que deveriam ser seguidas pelo movimento. O dom profético ele funciona apenas para confirmar o consenso bíblico já alcançado pelo estudo independente. E esse é um ponto importante. As pessoas às vezes têm algumas confusões que são muito determinantes. Nós todos podemos ter posicionamentos pessoais e particulares sobre a interpretação bíblica. Todos nós podemos chegar a várias conclusões. Afinal de contas, somos seres livres e dotados da aptidão dada por Deus de estudo próprio, de avaliação, de compreensão do texto bíblico. A questão é que, como nenhum de nós somos perfeitos em todas as nossas abordagens, ou nenhum de nós temos compreensão completa de todas as ferramentas interpretativas ou a da habilidade de aplicação delas, é sempre importante que nós entendamos que o estudo da Bíblia precisa acontecer num contexto de comunidade. Quando mais de uma pessoa se assenta para estudar a Bíblia buscando certo consenso, isso fortalece a estrutura teológica na busca pela verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com o movimento adventista do sétimo dia. Os nossos pioneiros se assentavam juntos, em comunidade, e a fraqueza de uns era melhorada ou substituída pela fortaleza de outros no ato de estudar a Bíblia e buscar certo consenso teológico, doutrinário nas nossas doutrinas fundamentais, nas nossas crenças fundamentais. E nessa jornada de estudo que acontece de forma comunitária, não é um lobo solitário, é uma comunidade estudando a Bíblia de forma profunda, dedicada, formulou-se então princípios importantes que acabaram se tornando as crenças fundamentais da denominação.
E esses princípios que foram formulados e podem ser melhorados na sua forma de se expressar, na sua forma de compreender, eles são manifestados por um documento que a igreja revisa com certa regularidade através da sua Assembleia Geral, que é o livro Nisto Cremos. A questão que eu estou querendo trazer aqui é que nesse processo de formulação doutrinária, onde os nossos pioneiros buscavam consenso bíblico, eles não faziam isso nem de forma independente e também não usavam Ellen White como sendo a fonte originadora das doutrinas bíblicas. Ela o tempo todo se manteve apenas como um recurso que visava corrigir macropressuposições. Se o estudo da Bíblia estava sendo direcionado numa direção onde as pressuposições para aquela interpretação não eram bíblicas em sua natureza, o dom profético intervia, corrigindo a rota e relembrando que os nossos pressupostos precisam ser bíblicos e não baseados no quadrilátero wesleyano, na filosofia greco-platônica, mas sim pressuposições bíblicas. E esse foi o uso do dom profético na formação doutrinária do Adventismo. O profeta extracanônico, nesse caso, nunca é o criador do dogma. A profetisa não poderia criar dogmas, ela não poderia criar doutrinas. Ela foi uma testemunha ocular convocada por Deus para atestar a validade da exegese realizada pela própria igreja. E esse é um ponto vital. O princípio cognitivo, ou seja, a fonte primária pela qual se extrai a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre foi estritamente o texto bíblico. O nosso método teológico exige que nenhuma doutrina seja gerada por uma visão profética pós-bíblica. E a confusão que costumeiramente é feita pelos nossos irmãos evangélicos é que há um ato de ignorar toda a cronologia documental do movimento adventista primitivo entre 1844 e 1848. A formulação das crenças fundamentais não começou com uma revelação sobrenatural ditando o que a igreja deveria crer. O processo baseou-se no escrutínio exegético exaustivo e no estudo sistemático dos textos hebraicos, gregos, e esse processo de estudo foi liderado por pioneiros como Tiago White, Joseph Bates e J.N. Andrews. A exegese precedeu a profecia. Um fato histórico documentado e bastante vital para a nossa defesa aqui é que a mente de Ellen White foi providencialmente trancada nos primeiros anos. Ela mesma relata que, por muito tempo, durante as discussões doutrinárias, as discussões exegéticas, ela não conseguia entender o raciocínio dos pioneiros nas reuniões de estudo. E por que é que isso aconteceu? Por que nós acreditamos que Deus fizera isso? Para garantir que as doutrinas bíblicas, que vêm do santuário, da interpretação bíblica sobre o juízo, do sábado, elas fossem estabelecidas 100% pelo estudo autônomo da Bíblia. E lembre-se que, nesse caso, a Bíblia é o juiz que determina a validade de todas as crenças para a fé cristã que crê na Reforma Protestante. O testemunho de Ellen White é isso, é um testemunho, e nós não podemos misturar uma coisa com a outra, o que é o juiz e o que é o testemunho. Um juiz chama o testemunho para várias funções, mas nunca para julgar. A testemunha nunca julga. Ela traz a sua visão, a sua interpretação, ela apresenta estruturas, ideias, conceitos, ela reforça a mensagem bíblica e a apresenta de forma mais ampla. E nesse ponto eu acho que é importante citar algo vital. A crítica que alguns fazem é que a Bíblia é suficiente, e nós concordamos completamente com isso, e dizem então que não haveria necessidade de ninguém para trazer testemunhos proféticos extracanônicos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu quero te convocar a refletir. Se a Bíblia, já que a Bíblia é suficiente e nós não precisaríamos de nada nem ninguém para desenvolver a exegese, para dialogar sobre a exegese, para poder apresentar, para ensinar, para corrigir e fazer todas as outras funções que um profeta tem para fazer,
Então, nós também não precisaríamos de nenhum teólogo, nós não precisaríamos de nenhum pastor, nós não precisaríamos de nenhum líder de igreja que gosta de estudar e fazer exegese, porque no final das contas a Bíblia é suficiente. A suficiência da Bíblia não nega ou não minimiza a necessidade ou a vitalidade, a importância de um ministério profético. E, num grau obviamente diferente, de um ministério pastoral, de um ministério de um teólogo, a Bíblia ela não minimiza isso, ela é suficiente para tudo, mas esses outros agentes usados por Deus, eles têm suas respectivas funções de reforço doutrinário, de reforço do testemunho. A igreja, por não ter a profetisa como fonte primária, ela precisou estabelecer toda a sua crença doutrinária 100% no estudo autônomo da Bíblia. E isso impediu completamente que esse argumento de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma outra fonte que não a Bíblia, esse argumento ele perde sua validade. O fato é que a origem bíblica das nossas macro-pressuposições é o que nos leva a ter as convicções doutrinárias que temos. E aqui eu preciso apelar à sua racionalidade. Se nós sairmos de pressuposições diferentes, é óbvio que nós chegaremos em lugares diferentes. Se você sai de uma pressuposição platônica de que a alma é inerentemente imortal, você precisa forçar o texto bíblico a dizer isso. Mas se você sai de um pressuposto de que o texto bíblico tem que dizer o que a alma é, você chega num lugar completamente diferente, porque você não parte de um pressuposto extra-bíblico, e sim de um pressuposto bíblico. Acusar Ellen White de inventar a teologia, por exemplo, do santuário celestial, ou o paradigma do grande conflito, isso demonstra uma ignorância hermenêutica sobre o próprio texto bíblico. O evangelicalismo clássico, ele lê todo o Novo Testamento utilizando macro-pressuposições externas. O dualismo platônico, que eu citei, sobre a alma inerentemente mortal, o motor imóvel aristotélico de um Deus atemporal, completamente atemporal. O adventismo, ele aplica o que nós chamamos de sola escritura. Não é apenas a Bíblia como fonte, mas é a Bíblia interpretada através de recursos hermenêuticos tirados da própria Bíblia. E isso muda tudo. Ao usarmos a Bíblia como única fonte, tanto de fonte cognitiva teológica quanto de fonte hermenêutica, recusando a filosofia grega e adotando macropressuposições internas que os próprios profetas bíblicos usavam, como o grande conflito e o santuário, nós chegamos a lugares diferentes em vários pontos doutrinários. Isso é óbvio, mas isso não quer dizer que as nossas conclusões no Adventismo não sejam conclusões bíblicas ou que sejam inerentemente heréticas. Veja, o livro de Hebreus, nos capítulos 8 e 9, o livro do Apocalipse, detalham expressamente a realidade tangível do santuário celestial e o serviço contínuo do santuário celestial no processo de expiação e juízo. Ora, para que eu negue o juízo investigativo, a validade do santuário celestial, eu preciso negar textos claros da Escritura. Movimentos sectários, como o mormonismo, eles dependem absolutamente da revelação extracanônica do seu fundador, e sem os quais eles não podem formular as doutrinas que possuem. Sem os escritos de Joseph Smith, a teologia dos Mormons deixa de existir porque a Bíblia não a sustenta por si só. Contudo, no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é ao contrário. Sem Ellen White, a doutrina adventista se sustenta exatamente como ela o é. E qual é a necessidade, então, do ministério profético extracanônico de Ellen White? É garantir que a Igreja jamais tirasse os óculos bíblicos na hora de ler a própria Bíblia. É garantir que em nenhum momento do fazer teológico nós esqueçamos ou tiremos as macro-pressuposições bíblicas dos nossos olhos no ato de fazer teologia. Mas, usando as macro-pressuposições bíblicas do santuário e do grande conflito, nós sempre poderemos chegar nas mesmas conclusões que chegamos hoje.
Diferente do mormonismo. O mormonismo, a literatura de Joseph Smith, ela é canônica para os mormons. Para nós, adventistas, não é canônica. Por isso, nós precisamos entender que Ellen White ela tem uma certa subordinação dogmática. E isso é importante porque se os escritos de Ellen White fossem completamente apagados da história, todas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo o juízo investigativo e o santuário, permaneceriam intactas e poderiam ser ensinadas e provadas exclusivamente através dos livros que estão entre Gênesis e Apocalipse. Então, na prática, nós ensinamos as doutrinas mais complexas usando estritamente a Bíblia. Não se convence um calvinista do juízo investigativo citando um livro do Grande Conflito. Nós não fazemos isso. Nós não usamos livros de Ellen White para tentar mostrar as nossas crenças. O que nós usamos? Nós usamos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, nós usamos Levítico 16, usamos Hebreus 9 para poder mostrar o embasamento para a nossa crença no juízo investigativo. E isso prova que as visões não são elas são apenas uma lente pastoral, um recurso, mas elas não são a matriz, a fonte, um cânon inerrante para nós. A documentação histórica do adventismo primitivo e a estrutura da teologia sistemática adventista provam, de maneira bastante clara para mim, que o movimento não foi edificado sobre o carisma ou as visões de uma profetisa, mas sim sobre o estudo exaustivo, profundo e contínuo da palavra de Deus. O princípio do sola escritura foi mantido intacto na formulação de cada doutrina, e a Bíblia operou exclusiva e soberanamente como a fonte de toda a dogmática adventista. O dom profético operou restritamente como um recurso pastoral subordinado, uma testemunha divina convocada para chancelar a exegese que os pioneiros já haviam extraído do texto sagrado e para blindar a igreja nascente contra as heresias que poderiam existir a partir da mentalidade platônica, grega, aristotélica. Então, eu quero fazer um convite a todo mundo cristão. Façam um teste de validação. Usem o santuário como macropressuposição hermenêutica, usem o grande conflito que aparece na Bíblia de forma exaustiva como pressuposto hermenêutico. Estude o livro de Levítico, o livro de Daniel, o livro de Hebreus, o livro do Apocalipse. E usando essas macropressuposições, avalie se você não vai chegar nos mesmos pontos de conclusão. Porque é óbvio, se você continuar a estudar esses mesmíssimos livros, usando pressuposições extra-bíblicas, como o quadrilátero wesleyano que usa a tradição, a filosofia e a experiência humana como valorosos para a interpretação bíblica, como normativos na interpretação bíblica. Ou se você usar a filosofia de Platão e Aristóteles, como o catolicismo faz, é óbvio que você vai chegar nas conclusões que você pode chegar, mas se você usar os referenciais bíblicos para a interpretação, eu tenho certeza que rapidamente você vai entender a nossa abordagem metodológica. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito especial. Obrigado por ficar até aqui nesse vídeo.